Nós vamos falar neste momento aqui na programação da tua Rádio Cacique com o Thiago Frosi sobre um assunto interessante, curioso e que certamente vai despertar a curiosidade da comunidade de Lagoa Vermelha e também da região. É o Tai Chi Chuan e nós vamos falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido através do Thiago Frosi, que atua na região metropolitana do estado, mas que também tem aí a possibilidade de, através de projetos, chegar até o interior do estado do Rio Grande do Sul. Tiago, antes de mais nada, muito obrigado por atender a Cacique nesta manhã aqui na tua rádio. Tudo bem? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. Eu agradeço bastante o convite e vamos conversar um pouquinho então dessa prática hoje. O que é o Tai Chi Chuan? Muitas pessoas têm dúvida do que é, o que faz, o que promove o Tai Chi Chuan, hein, Tiago? Tai Chi Chuan é uma prática chinesa bastante antiga, né? E ele é conhecido pela maioria das pessoas como sequências de movimentos feitas com bastante tranquilidade, lentamente, né? Mas mesmo que ele tenha essa característica, ele é bem mais amplo do que apenas os movimentos, né? Ele nasce lá na China como uma arte marcial, então como uma modificação de outras artes marciais que existiam, outras formas de Kung Fu, né, de Wushu. E ele foi se desenvolvendo muito porque ficou famoso já lá no período medieval, assim, pela característica única dele, que era uma prática de movimento que curava, né? As pessoas faziam os exercícios, faziam os movimentos e restabeleciam a saúde, ficavam mais fortes. Então, em toda a China, aquela prática foi ficando famosa e depois se espalhou pelo mundo, né? Principalmente a partir da década de 50, quando foram criadas versões mais simples, assim, e que puderam ser aprendidas e praticadas por todas as pessoas. Bom, pode-se misturar aí uma arte marcial com técnica de meditação e a movimentação? A grosso modo, as pessoas identificam desta forma ou não, Tiago? Com certeza. O Tai Chi Chuan muitas vezes é chamado de meditação em movimento, exatamente por causa dessas características dele, né? Que a pessoa vai entrar num estado introspectivo de concentração muito grande fazendo a prática. Ela vai ter exercícios respiratórios que vão levar ela para esses benefícios da saúde, né? Beneficia sempre a saúde física, emocional, a saúde mental. Ele trabalha em todos os níveis do nosso corpo e da nossa mente, né? Então, as pessoas associam com essas coisas por causa desse efeito que ele tem, né? Você, particularmente falando da tua experiência, como você conheceu o Tai Chi Chuan? Eu conheci o Tai Chi Chuan, na verdade, por causa de um problema físico, né? Eu estava tentando me recuperar de uma lesão séria de joelho no esporte que eu tive, assim, tive que passar por cirurgia, inclusive, e tal. E a minha vontade de fazer com que eu voltasse mais rápido para o meu esporte fez com que eu buscasse alternativas. Em algum momento cheguei no Tai Chi Chuan e que de fato me fez recuperar bem mais rápido, né? Coisas que eu não estava conseguindo restabelecer só com a medicina comum, assim. E pude voltar para as minhas práticas, para a competição, inclusive. Foi uma coisa que me beneficiou em toda a minha vida, assim. Bom, e aí acabou conseguindo retornar para a prática do teu esporte ou abandonou e ficou só com o Tai Chi Chuan, hein, Thiago? Não, eu retornei, inclusive melhorei bastante. Graças ao treinamento do Tai Chi Chuan, a minha performance esportiva, inclusive, melhorou, né? Porque tem coisas que a gente consegue fazer no Tai Chi Chuan que é como se fosse no nível do detalhe, assim. A nossa movimentação no dia a dia, ela tem muito desequilíbrio, muita falta de consciência da respiração e da postura. E quando tu vai trabalhando o Tai Chi, tu vai melhorando a postura, vai percebendo melhor as capacidades todas do corpo, a respiração muda. E aí começa que a nossa caminhada muda, os movimentos mudam. E quando tu percebe, tu tá totalmente diferente, né? Então, isso aí, inclusive, sigo praticando qualquer atividade, assim, sem nenhum problema, porque
conseguir restabelecer bem a minha saúde. É quase como uma filosofia de vida também, não é isso? Tem muito dessa questão da milenar arte chinesa, dessa arte marcial, tudo que é arte marcial chinesa lhe oferece, né, quase que uma filosofia de vida também, não? Exatamente, é por aí, né? A gente, quando vai estudando as artes marciais, também acaba entrando em contato profundo com a cultura oriental. E eles têm esses conhecimentos que vêm sendo construídos há milênios, né? Essa percepção de que a natureza faz parte da gente, de que a natureza funciona em determinados ciclos e que nós fazemos parte disso. Então a gente vai, para poder aprender a prática, também aprende a filosofia chinesa, e isso aí dá um ganho de crescimento, inclusive da civilidade, que é fantástico. Bom, quais são os principais benefícios que o Tai Chi Chuan traz para a vida das pessoas, hein, Thiago? Bom, hoje em dia está bem desenvolvido na área médica uma série de pesquisas que mostram os benefícios, né? Então, existem benefícios em todos os níveis, como a gente comentou. Tem pesquisas que mostram que as pessoas com problemas físicos ligados ao sistema osteomuscular se recuperam, né? Pessoas com artrose, pessoas com dor crônica, fibromialgia, órgãos principalmente do aparelho digestório e nervoso se recuperam das suas doenças, né? Até nível assim, essas doenças como o mal de Parkinson e o Alzheimer e a labirintite, tem uma série de benefícios para essas doenças, assim. No nível emocional, a gente percebe que as pessoas que tiveram algum tipo de trauma ou que têm alguma disfunção, elas se recuperam, né? Então tem pesquisas também que eles estão fazendo na Europa nesse momento, onde eles estão recuperando pessoas com trauma de guerra, né? Pessoas que sofreram lá nas guerras no Oriente Médio, na Síria, então na Europa, elas estão praticando Tai Chi Chuan e estão se recuperando desses traumas, assim. E, na nível mental, como a gente tem essa parte da filosofia, tem um desenvolvimento do intelecto que acontece junto e as pessoas têm uma série de crescimentos de ordem do entendimento filosófico, do entendimento de como a sociedade e o mundo funcionam, né? Então, o praticante de Tai Chi Chuan, ele tem benefícios para a saúde e ele acaba também tendo benefícios para a sua vida, como uma visão ampliada da vida, uma forma mais integral, né, de perceber o mundo, assim. Atua quase como um antidepressivo, né, combatendo o estresse e tudo mais no dia a dia, não é isso, Thiago? É essa a ideia, assim, o que as pesquisas médicas mostram é que começa assim, né? O estresse e aquelas emoções mais densas, assim, que nos travam mais, como o medo e a tristeza, a depressão, elas são limpas, né? As pessoas começam a voltar, se dedicam plenamente à prática, elas se recuperam desses quadros, assim. Há benefícios também quanto à questão da postura corporal, coordenação motora, questões nesse sentido, né? Sim, porque a prática do Tai Chi Chuan, ela é feita com movimento, né? Então, diferente de outras práticas onde o movimento é mais estático, ou que o movimento é mais segmentado, né? Por exemplo, a gente vai numa academia fazer musculação ou ginástica, e os movimentos são muito segmentados, né? A gente vai movimentar só um braço, só o joelho, a gente isola as partes do corpo. E no Tai Chi Chuan, a prática é sempre feita com o corpo inteiro, assim. Não tem nenhuma parte do corpo que não se move. Então, aquilo ali dá um ganho muito legal de coordenação motora, dá melhorias no funcionamento do corpo todo. E com o tempo, a postura melhora bastante, porque a pessoa fortalece principalmente a coluna vertebral e os quadris, né? Então, com essa estrutura antigravitacional fortalecida, os problemas de coluna vão diminuindo e as dores quase sempre somem, né? Então, é uma forma de trabalhar com esses problemas muito potente. O trabalho de reforço muscular, como você destacou, é bastante interessante. Articulatório também, né, acaba tendo esta referência, né? E nessa questão de coordenação motora, o trabalho muscular acaba fazendo com que haja esse auxílio, vamos dizer assim, nessa sintonia fina, vamos dizer assim, da coordenação motora das pessoas, né?
Isso, e uma coisa interessante é que esse fortalecimento ocorre sem impactos, né? Como a movimentação é quase toda feita bastante lenta, privilegiando o desenvolvimento do equilíbrio e da força das pernas, dos quadris da coluna, então as pessoas têm esse desenvolvimento da força sem as lesões, né? Que é uma coisa que às vezes em outros esportes, em outras práticas acontece, onde a gente tem um bom desenvolvimento da força também, mas se expõe muitas vezes às lesões por causa do impacto, que no Tai Chi Chuan não acontece, né? Uma outra coisa que é legal de destacar também, as pessoas que têm, às vezes, um problema de memória, de falta de concentração, vão ter bastante melhoria também, porque se trabalha com sequências de movimentos, né? E para que a pessoa participe desse treinamento, ela tem que memorizar uma sequência. Ela precisa ir montando aquilo como se fosse um quebra-cabeças com o corpo dela. E quando ela percebe, ela já está fazendo sequências mais longas de movimento e aquilo passa para a vida, né? A gente consegue decorar sequências numéricas mais longas, textos, consegue se lembrar de mais coisas mais fácil. Então, temos uma série de benefícios muito interessantes aí. E foi graças a tudo isso, né, que recentemente a Organização Mundial de Saúde, a Universidade de Harvard e o Colégio Americano de Medicina do Esporte se posicionaram dizendo que o Tai Chi Chuan é a prática ideal para pessoas que ultrapassaram 50 anos de idade. As pessoas podem pensar que são movimentos aleatórios, mas há, além de sincronia, sequência nesses movimentos, não é isso? Isso. São sequências que elas vêm sendo passadas do mesmo jeito, assim, né? Pré-determinadas do mesmo jeito há séculos. E isso tem um porquê, né? Porque esses movimentos, eles foram pensados. Como eu comentei com vocês antes, assim, o Tai Chi Chuan foi ficando famoso desde o período medieval por ele ter essa característica de curar, né, com os movimentos. Então, cada movimento ele faz com que um determinado órgão funcione melhor. Depois que uma determinada estrutura do corpo seja ativada, ele é como se fosse uma música, onde as notas, os acordes vão entrando na sequência correta e no final a gente tem uma canção muito bonita, né? E é um exercício que ele é pensado dessa maneira, assim. Tem uma determinada ordem e essa ordem, com aqueles fundamentos, com aquela respiração, criam um efeito terapêutico, né? Dão o benefício para a saúde pelo jeito que é feito. Não simplesmente por se fazer exercício, né? Mas ele é um exercício com um fundamento por trás. Dentro do trabalho do Tai Chi Chuan, há estilos diferentes de se praticar ou não, Thiago? Ah, sim, que são os estilos famílias, né, que cultivaram o Tai Chi Chuan no seu início, assim. Então, existe um estilo mais antigo, que é o estilo Shen, onde se teve, vamos dizer assim, o começo de todas as escolas de Tai Chi Chuan, né? E depois, esse estilo Shen foi desdobrado, teve escolas que surgiram posteriormente com pequenas modificações desse primeiro estilo. E a primeira delas foi o que a gente chama de estilo Yang, que é a mais popular no mundo inteiro, assim, 90% das pessoas que praticam esse estilo Yang, né? E ainda existem outros menores, estilo Sun, estilo Wu, estilo Hao. Mas todos eles têm essa questão de terem surgido dentro de famílias que praticavam, né? E aí acaba entrando nessa questão cultural do Oriente, realmente, né? Falando sobre a tua experiência, quanto tempo já pratica, hein, Thiago? Eu já pratico há quase 15 anos. Assim. Então, comparado com os mestres mais antigos, é uma caminhada breve, mas eu sinto assim que na minha vida, esses últimos anos, com essa prática fazendo parte do meu dia a dia, tem me trazido um benefício enorme. Então eu continuo sempre. Com que frequência você tem praticado o Tai Chi Chuan? Como é que é as indicações, hein, Thiago? Eu pratico diariamente algum exercício que me ajuda, né, que vem dessa arte do Tai Chi. E as aulas, normalmente, elas são aulas com duração de 1 hora.
Então, a maioria das pessoas pratica 2 vezes por semana, se programa para estar junto com o seu grupo, no seu local de prática, umas 2 vezes por semana, assim, né? Há algum tipo de contraindicação ou não? As contraindicações, elas são mínimas, porque, na verdade, existem maneiras de as pessoas com as suas diferentes limitações adaptarem à prática, né? Então, às vezes se pensa que a mulher grávida, por exemplo, deveria parar de fazer atividade física. Mas hoje em dia a gente já sabe que não só o Tai Chi Chuan, como outras práticas feitas com os cuidados adequados até melhoram o período de gestação. Pessoas com alguma doença, se fizerem também com determinados cuidados, vão até se recuperar das doenças mais fácil. Pessoas que já estão num estágio mais debilitado, não conseguem se locomover muito bem, podem fazer a prática sentado, né? Então existe maneira de a gente adaptar o exercício do Tai Chi Chuan sem a caminhada. Algumas pessoas com o tempo até voltam a caminhar, se fazem a prática sentado. Então, na verdade, assim, como ela é uma atividade sem impacto e que envolve a prática meditativa e respiratória, ela não tem nenhum impedimento para nenhum tipo de pessoa. Ela só precisa de uma pequena adaptação para os casos mais específicos, né? Há idades específicas também para se trabalhar ou não? Às vezes a gente vê idosos, anciãos, né? Isso pode ser praticado desde criança até qualquer idade. Idades não é limite, não? Idade não é limite. Tem crianças que praticam, tem adolescentes que praticam, como tem adultos e os veteranos que praticam também. E claro que em cada faixa etária se pratica de maneira um pouco diferente. Cada fase da vida a gente tem objetivos diferentes, então vai muito do perfil da pessoa, se ela gosta daquela prática ali, e ela gostando, se dedicando, tem uma quantidade tão grande de exercícios e formas de fazer os exercícios que contempla qualquer idade, né? Quando você procurou o Tai Chi Chuan, foi fácil de localizar, vamos dizer assim, um local para aprender, para começar a praticar ou não? Não foi muito fácil, porque apesar de a gente estar na capital, a gente não tem aqui em Porto Alegre tantos professores, né? E alguns estão em locais um pouco mais isolados da cidade, assim, aqui na região central mesmo não tem tanta gente assim. Então, eu tinha vontade de aprender algo com mais profundidade, eu acabei fazendo a minha formação em Minas Gerais, inclusive, com uma professora que é a professora que eu sigo, assim, a mestra Eli, né? E aí, desde então, conforme as coisas que aprendi com ela, fui seguindo minha prática individualmente. Essa tua capacitação, como ela funcionou, de que forma foi realizada essa capacitação, que período você teve de capacitação para poder repassar para novos alunos, hein, Thiago? É trabalhado na escola dessa mestra, assim, uma forma de imersões, né, onde a gente vai e fica morando um tempinho com ela, assim, e algumas pessoas fazem visitas mais curtas, elas ficam 3, 4 dias, que é um local que funciona como uma ecovila, né? O pessoal mora, planta lá, tem todo um trabalho de subsistência, de vida sustentável nesse local. Que é a Ecovila Tal das Artes em Itamonte, lá em Minas Gerais, nas montanhas de Minas, né? Então, estando lá no dia a dia, a pessoa pega muita coisa, assim, é uma vivência muito interessante. E aí, depois de um tempo, acho que foram 2 anos dessas imersões, aí é possível fazer a formação de instrutor mesmo, né? E aí, poder, enfim, iniciar a prática do ensino também, né? Mas a gente sempre procura manter essa relação, porque, como nós comentamos antes, essas práticas, elas têm uma lógica como se fosse de relação familiar, né? Então, a pessoa que é a líder da escola, ela é quase como uma figura paternal ou maternal, e os estudantes têm esse respeito, essa reverência, procuram estar em contato, né? A gente procura, no mínimo, uma vez por semestre, estar junto lá nesse local e continuar praticando, corrigindo, aprendendo mais, né? E isso é talvez uma das coisas
interessantes porque aqui a gente tem uma relação quase comercial com os nossos professores nas outras modalidades esportivas, né? A gente acaba pensando assim no que vai pagar, então é um cliente que recebe um produto simplesmente, né? Mas na tradição oriental se tem esse contato, essa relação de amizade e essa confiança do mestre para o discípulo, que é uma coisa muito bonita, né? Se passa muito como qualquer arte marcial também a questão disciplinar, né? É assim, é a responsabilidade de cada um estar sempre repetindo e se aprimorando, né? Bom, Tiago, aproveitando a oportunidade, o Instituto Xinjiang atua também aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos falando do teu trabalho na região metropolitana, mas em Lagoa Vermelha há a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco mais do teu trabalho e do Tai Chi Chuan propriamente dito, não é isso, Tiago? Isso. Ali no Espaço Lotus, a Sônia foi nossa primeira instrutora da região, né? Ela, Sônia Tonato, que é a instrutora principal do Espaço Lotus ali, ela fez a formação de Tai Chi Chuan conosco aqui em Porto Alegre. Depois nós estivemos em Lagoa Vermelha fazendo uma formação também de facilitadores de ginástica chinesa, que é o Liang Gong, né? E que são práticas interessantes que hoje em dia estão inclusive entrando aos poucos no Sistema Único de Saúde, assim. Então, as pessoas estão buscando muito isso. O pessoal de Lagoa Vermelha, se tem interesse de conhecer e praticar, pode buscar o Espaço Lotus ali, que vai ter uma boa prática, com certeza. Você vê um aumento na demanda também por oferecer o Tai Chi Chuan às pessoas do interior do Rio Grande do Sul ou afastado dos grandes centros. Tem procurado essas práticas orientais também, Tiago? Tem sim, a gente já, inclusive, foi em algumas cidades, né, fazer essas formações mais rápidas para o pessoal poder, pelo menos, estar praticando. A gente já fez em Santa Cruz do Sul, em Bento Gonçalves, em Lagoa Vermelha, em Boa Vista do Sul. Então, a gente já esteve em alguns pontos, assim, disseminando essa prática, aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Santa Catarina também a gente fez em Tubarão, em Faxinal dos Guedes, Chapecó, Blumenau e Florianópolis. Foram experiências super legais. Então a gente está aos pouquinhos procurando expandir isso e divulgar, né, essa prática, que são práticas excelentes para a saúde. Elas merecem pelo menos que as pessoas experimentem para ver se gostam, né? E isso acaba fazendo, essa demanda acaba fazendo justamente com que haja a necessidade de ofertar cada vez mais que as pessoas tenham acesso, né? Isso. E esse projeto de ampliação prossegue do trabalho, Tiago? Prossegue. Agora nós estamos tentando levar isso para mais cidades, né? Nós conseguimos, não com o Tai Chi Chuan ainda, mas com o Karatê, começar o trabalho em outros países. Então a gente tem já o Instituto Xinjiang também em Paris, lá na França, e em Winnipeg, no Canadá, daí atuando mais com outras práticas, né? Mas tenho certeza que o Tai Chi Chuan vai também fincar raízes sólidas nesses lugares e em outros também. Tiago, muito obrigado pela sua atenção, pelo esse bate-papo aqui na programação da Cacique. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, lembrando que as pessoas aqui de Lagoa Vermelha e região podem conhecer mais o Tai Chi Chuan aqui em Lagoa Vermelha, né, Tiago? Isso, então, agradeço a atenção de todos, esse convite, e não percam a oportunidade, né, pessoal? Essa prática tão gostosa de estar se fazendo e benéfica que é o Tai Chi está disponível na cidade, então vale a pena aproveitar.